Nós pretendemos nessa conversa tratar da legislação muito superficialmente, dos pontos importantes sobre a legislação que envolve o processo judicial eletrônico, falar um pouco sobre formatos de arquivos que são utilizados para o processo judicial eletrônico, falar um pouquinho do certificado digital, dizer aonde eu uso o certificado digital, para depois, essa já é uma parte que cabe ao Dr. Marcos, apresentar os sistemas da Justiça do Trabalho e o sistema da Justiça Estadual aqui de São Paulo. Muito bem. Eu tenho dois grandes desafios além de falar do processo aqui para os senhores. Primeiro que eu tenho um cronômetro aqui dizendo quando eu devo parar de falar, e segundo que eu tenho que falar sentado. Essa é uma dificuldade. Já me trouxeram um microfone, mas talvez aqui de cima não fique muito fácil falar sentado. Eu vou tentar. Se não der, eu levanto, falo com o microfone, porque eu acho que, além de tudo, o objetivo aqui é uma conversa menos formal e que tenha alguma dinâmica, né? Porque, afinal de contas, já passam das 7 horas, eu quero cansá-los o mínimo possível. A Lei 11.419, de 2006, que trouxe o processo judicial eletrônico, que instituiu o processo judicial eletrônico. E essa lei, no artigo 8º, disse assim, olha, os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações. Veja, a lei que instituiu o processo judicial eletrônico também disse, órgãos do Judiciário, criem cada um de vocês o seu próprio sistema. E isso nos coloca numa situação complicada, não é? Porque na Justiça do Trabalho eu tenho um programa, na Justiça Estadual eu tenho outro, no Supremo Tribunal Federal eu tenho outro, e assim por diante. São vários sistemas diferentes, e que são, de fato, ferramentas que eu devo aprender a usar, têm as suas particularidades, e isso toma tempo do operador do direito. A Lei 11.419, agora no artigo 18, disse também que os órgãos do Poder Judiciário podem regulamentar a Lei 11.419. Primeiro que esse regulamentar foi empregado de forma técnica, né? O presidente da República é que regulamenta aqui. Eles quiseram dizer, olha, as regras internas que determinam aquilo que a lei geral, a lei 11.419 não previu, cada tribunal é que vai determinar como as coisas funcionam no âmbito da sua competência. E aí, mais uma vez, nós temos questões que são tratadas de forma diferente. Quando que suspende o prazo? Depende. Na Justiça Estadual é de um jeito, na Justiça do Trabalho é de outro. E aí a gente começa a ter algumas diferenças. Falei dessas duas só, mas cada uma tem a sua regra específica. Então, a lei que institui o processo judicial eletrônico, ela criou uma situação onde nós temos, assim, muito rapidamente, SAGE no Tribunal de São Paulo, é o sistema que a gente usa aqui no Tribunal de São Paulo. PJE-JT na Justiça do Trabalho, PJE na Justiça Federal, ESTJ para o STJ, ESTF para o STF, e assim por diante. Nós podemos trazer vários outros sistemas utilizados em outros órgãos do Poder Judiciário. Então, hoje nós vivemos uma situação que o advogado tem que se adaptar, quando atua em mais de uma área, a vários sistemas, né? Existe um movimento no sentido de padronizar. O CNJ tem se manifestado no sentido de que todos os tribunais adotem o mesmo sistema, adotem o PJE. Eu não vou me aprofundar nessa questão, depois o Dr. Marcos tece alguns comentários a respeito. Com relação às resoluções, eu diria que nós temos aqui a Lei 11.419 como uma espécie de lei geral do processo judicial eletrônico. Agora, quando eu atuo na Justiça Estadual aqui em São Paulo, eu tenho que ler a Resolução 551 de 2011, porque é lá que ficam tratadas as especificidades do processo judicial eletrônico no nosso Estado para a Justiça Comum. Agora, a resolução não trata de todos os pontos. No caso da Justiça Estadual em São Paulo, existem também as portarias. Por exemplo, o tamanho do arquivo que pode ser enviado para o tribunal é tratado na portaria.
Né? Então, nós temos que nos familiarizar com toda essa estrutura legislativa. A Justiça do Trabalho tem a Resolução 94 de 2012, que foi atualizada pela Resolução 120 de 2013. Tem um ato importante aqui, que é o ato 423 de 2013, que determina a possibilidade de utilizar arquivo PDF para as reclamações trabalhistas. Vou falar disso. Nesse momento, a minha preocupação é mostrar para os doutores que, para que nós possamos entender melhor como os sistemas funcionam, o que pode, o que não pode, como deve ser feito, nós temos que conhecer a Lei 11.419 e conhecer as resoluções e, eventualmente, as portarias ou atos daqueles órgãos aonde você atua. É importante ler estes instrumentos, porque eles são muito didáticos, na maioria das vezes, e boa parte das perguntas que nos são feitas são respondidas nesses instrumentos. Muito bem. Muito rapidamente, como eu disse para os senhores, legislação 11.419, as resoluções, portarias e atos dos respectivos tribunais. Os sítios eletrônicos dos tribunais trazem a relação de normas, de resoluções que devem ser consultadas. É muito fácil localizar todas essas normas. Bom, um outro desafio que nós passamos a encontrar é a utilização de um formato específico de arquivo eletrônico. Porque até então, nós, advogados, criávamos a petição no formato eletrônico e mandávamos para a impressora. Então, eu uso um editor de texto, vou usar como exemplo aqui o Word, faço a minha petição, gravo num arquivo doc, mas pouco importa o formato do arquivo, que o objetivo era mandar para a impressora. Pronto, era impresso e acabou, agora não mais. Nós precisamos criar o documento no formato eletrônico e enviá-lo no formato eletrônico para o tribunal. O formato adotado foi esse tal de PDF. Bom, PDF. Muitas pessoas nos perguntam se é porque esse arquivo não pode ser editado. Não, o arquivo pode ser editado. Os arquivos PDF, eles podem ser alterados. Ocorre que poucos têm ferramentas que permitem fazer edição de um arquivo PDF. Não é muito comum ter no computador um programa que altere o arquivo PDF. A escolha pelo arquivo PDF, ela foi em função de que ele pode ser lido sem prejuízo da formatação em qualquer dispositivo. Então, se eu pego um arquivo PDF e leio numa tela pequena, ele aparece aqui do jeito que foi criado. Pego uma tela maior, ele aparece também do jeito que foi criado. É uma imagem que é ampliada e reduzida de acordo com o tamanho de vídeo, vamos dizer, que eu tenho, mas ele não perde as características de formatação, né? É um arquivo portável, é um tipo de arquivo portável, mas que pode ser editado, tendo a ferramenta apropriada. Nós não devemos nos preocupar com isso. Nós não vamos editar o arquivo PDF. O importante é criar o documento e gravá-lo no computador no formato PDF. Bom, quem diz que tem que ser PDF o formato do arquivo? É a lei geral? Não, não é a lei geral. A lei 11.419, ela diz assim, olha, o documento produzido eletronicamente vai ser juntado no processo eletrônico. A lei geral não fala que tem que ser PDF. Agora, é importante observar que no artigo 11, parágrafo 5º da Lei 11.419, existe uma observação importante. Olha só, se os documentos não puderem ser digitalizados, seja por questões técnicas que envolvem um grande volume ou dificuldade de digitalização, nós devemos fazer aparecer essa informação na petição e dizer, olha, com fundamento no artigo 11, parágrafo 5º da Lei 11.419, os documentos serão apresentados no cartório. Então veja, se não for possível digitalizar, porque é volume muito grande, ou tecnicamente não é possível fazer digitalização, uma planta muito grande, um raio-x de tórax, existem equipamentos que fazem isso, mas o advogado não precisa ter, né? Então ele vai justificar na petição
vai fundamentar e vai apresentar os documentos em até 10 dias no cartório. Né? Mas voltando aqui à questão do documento eletrônico. Não é a Lei 11.419 que diz que o formato tem que ser PDF. O TJ aqui em São Paulo, na sua resolução de número 551, em 2011, no artigo 9º disse assim, olha, a correta formação do processo eletrônico é responsabilidade do advogado. Muito bem. Sob pena de rejeição, as peças essenciais deverão ser apresentadas. Muito bem. Em conformidade com as especificações técnicas regulamentadas na portaria. Veja, não está na lei geral, não está na resolução, está na portaria. Então tem que ficar atento à portaria. Vamos para a portaria. Portaria 8.441 de 2011. Graças a Deus não vale mais. Porque ela dizia o seguinte, os documentos devem ser apresentados em arquivos distintos. Cada documento, um arquivo. O RG, um arquivo. CPF, um arquivo. A lei dizia, arquivos distintos. Cada documento é um arquivo distinto. Tamanho máximo de 300 KB por folha. O arquivo podia ter no máximo 1 MB e o lote total 10 MB. Senhores, a primeira vez que eu li isso eu não entendi absolutamente nada. Fiquem tranquilos. Se alguém não entendeu, não é novidade. O que eles querem dizer aqui é o seguinte. Você pode pegar um arquivo eletrônico, porém cada folha do arquivo pode ter até 300 KB. Cada folha até 300 KB. E o problema é que a gente não consegue medir isso. A gente vai ter que enviar e o sistema aceita ou diz não aceito. Ele vai dizer, não aceito, na folha tal tem mais. Mas cada folha tem que ter 300 KB. Nessa época aqui, o arquivo inteiro, se tivesse 10, 20, 30 folhas, não interessa, não podia ter mais de 1 MB. E todos os arquivos que instruíssem a petição, somados, não podiam ter mais do que 10 megas. Aí fazer uma execução com um número maior de títulos aí era um problema. Né? Tinha que peticionar, pegar o número do processo, peticionar de novo uma petição intermediária e dizer, olha, eu estou complementando porque não coube. E a própria resolução dizia, ó, no artigo 2º, só documentos PDF. Então, a portaria, né? Quem diz que é PDF? A portaria. Essa portaria ela foi alterada, então hoje existe a portaria 8.755, que melhorou um pouquinho. Primeiro, aquela informação, cada documento tem que ser um arquivo, desapareceu. Olha só, os documentos a que se refere e tal, serão recebidos somente no formato PDF. Mas ninguém está dizendo mais que cada documento é um arquivo separado. Então eu tenho entendido, assim como os colegas, que documentos pessoais, eu posso colocar RG, CPF e outros documentos no mesmo arquivo. Não está dizendo que cada arquivo tem que ser um documento separado. Os limites, continua havendo limite de 300 KB por folha. Esse continua. Mas o arquivo hoje, ele pode ter até 30 megabytes. Aumentou bastante, né? De 1 megabyte para até 30 megabytes. E o pacote, né? A soma de arquivos que vão instruir a petição podem ter até 80 megabytes. Então, para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, só é possível enviar arquivos no formato PDF. Cada folha do arquivo com até 300K, cada arquivo com até 30 megas e o lote de arquivos, a soma de arquivos com até 80 megabytes. A gente tem, às vezes você precisa juntar um vídeo que está num DVD, às vezes você precisa juntar um arquivo de áudio no tipo de ação. A gente costuma orientar o pessoal a fazer uma petição, informar o juízo no momento oportuno, se é na inicial, se é na contestação, e arguir aquele parágrafo 5º do artigo, se não me engano, 11º, e juntar da mesma forma. Tá? Obrigado, Marcos. Na Justiça do Trabalho, Lei 11.419, Lei Geral, a Resolução 94 de 2012 foi alterada pela Resolução 120 de 2013. Então eu já trago aqui a resolução atualizada. O sistema receberá arquivos com no máximo 1,5 megabytes. Olha, na Justiça do Trabalho, cada arquivo pode ter até 1,5 megabytes.
E está aqui, olha, o arquivo tem que estar no formato PDF, mais uma vez, quem diz é a resolução. Com resolução máxima de 300 dpi. Isso significa que quando eu faço a digitalização do documento, eu devo indicar lá nas configurações do scanner que ele deve capturar no máximo 300 pontos por polegada. Mas nós vamos ainda passar por esse ponto. Formato A4 e orientação retrato. Isso é novo, orientação retrato. Então, quando eu for digitalizar o documento, eu tenho que me preocupar em fazer com que o documento fique na vertical. Aquela orientação que deita a página, eles não aceitam. E o juiz pode determinar que você corrija ou ele vai desentranhar, né? Então, nós temos lá arquivos com até 1,5 megabytes, formato PDF, resolução máxima de 300 dpi, formato A4 e orientação retrato. Essa alteração da resolução 120/2013, ela veio trazer essa novidade, que no PJE da Justiça do Trabalho, toda a petição tinha que ser obrigatoriamente feita no editor de texto do próprio sistema. Isso é outro. Isso é no ato que eu vou falar. Vai falar? Então ele vai falar em seguida, mas é importante que isso... Bom, ele toca no assunto e eu continuo. Beleza. Então, o Marcos está empolgado, mas não é sem motivo não, porque teve um ato aí que nos trouxe um benefício. E é dele que ele está ansioso por falar, mas com razão, porque nos ajuda. Bom, agora veja, a resolução na Justiça do Trabalho ainda diz que arquivos de áudio, arquivos de vídeo e arquivos de imagem podem também ser juntados. Só que um pouquinho mais adiante, os senhores vão ver aqui no parágrafo 6º, que ele fala assim, olha, o recebimento de arquivos no formato áudio, vídeo e imagem, né, que são inciso 2, 3 e 4, somente ocorrerá quando uma versão do sistema for capaz de receber esse tipo de arquivo e eles, olha, nos avisarão disso. Por enquanto, só arquivos no formato PDF. Mas o sistema da Justiça do Trabalho já pretende, pelo menos a resolução está dizendo isso, aceitar vídeo, gravação de voz, enfim, e fotografias. Vamos esperar ansiosos por isso. Agora, uma coisa que eu acho bacana na Justiça do Trabalho, esse sistema eu acho que tem uma vantagem sobre da Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, o arquivo pode ter até 30 megas. Aqui na Justiça do Trabalho, até 1,5 megabytes. Só que aqui não tem limite. Você pode juntar quantos arquivos você quiser. Nós temos notícias, salvo engano, de 22 mil arquivos instruindo uma reclamação. Não é isso, Marcos? 22 mil arquivos. Não há limitação para o advogado. A única dificuldade é fazer com que esses 22 mil arquivos tenham no máximo 1,5 megabytes. Né? Essa é a dificuldade. O que o Dr. Marcos queria trazer há pouco num passado muito próximo, quando você acessava o sistema da Justiça do Trabalho... Bom, deixa eu falar da Justiça Estadual primeiro. Na Justiça Estadual aqui em São Paulo, todos os arquivos devem estar no formato PDF. Petição, formato PDF. Procuração, formato PDF. Contrato social, formato PDF. Ou seja, tudo que vai ser enviado para o tribunal tem que estar no formato PDF. Na Justiça do Trabalho, a situação era um pouco diferente. Porque o sistema ele permite editar a petição nesta interface. Tem um editor de texto dentro do sistema da Justiça do Trabalho, onde eu posso escrever a petição. É óbvio que eu posso abrir o editor de texto onde eu já tenho a petição, copio, venho aqui e colo. É possível fazer isso. No entanto, senhores, era necessário conferir depois, porque eu mesmo tive situações de copiar, colar, e não foi tudo. Uma tabelinha no meio lá da sua reclamação trabalhista não foi incluída no formato eletrônico. Então, além de perder formatação, realmente a coisa vinha dando trabalho. E a gente ouvia alguns diretores na Justiça do Trabalho que diziam assim, olha, faça uma petição aqui dizendo que você vai juntar a reclamação no formato PDF. Então veio aqui, excelentíssimo senhor, e dizia, olha, estou juntando para preservar a formatação no formato PDF a minha petição. E os juízes diziam que não, alguns juízes diziam que não.
Então você tinha que realmente colocar a petição aqui nesse editor de texto. E os outros documentos, obviamente, no formato PDF. Até que, ato novinho, ato 423, agora de 2003, define que a petição inicial, a reclamação trabalhista, ela pode ser tanto incluída no editor de texto do próprio sistema ou incluída no formato PDF. Bastando que na hora de gravar o PDF, você grave o PDF no formato PDF-A. Né? Quer dizer, mais uma coisinha para se preocupar. Mas não é nenhum grande obstáculo. É relativamente fácil fazer isso. Viu? Depois eu mostro aqui no Word, é relativamente fácil. E há justificativa, porque esse formato PDF-A, ele não incorpora nada além da informação que é exibida na tela. Então as fontes e outros componentes não são incorporados. Isso vai permitir que daqui a 10 anos, quando as tecnologias forem outras, esse arquivo possa ser lido sem nenhum conflito de tecnologia. Então, essa não é uma especificidade só do judiciário. As empresas e todos que pretendem preservar a informação por muito tempo têm usado o formato PDF-A. Então, em resumo, já que nós estamos falando da Justiça do Estado de São Paulo e da Trabalhista, para eu peticionar no TJ, aqui em São Paulo, eu uso um sistema que se chama ESAGE. Os documentos devem ser enviados em arquivo PDF. Cada folha dos documentos não pode ter mais que 300 KB. Os arquivos podem ter até 30 MB. E a soma de todos os arquivos que instruem aquela petição, no máximo 80 MB. Na Justiça do Trabalho, o sistema se chama PJEJT. Os arquivos devem ser enviados também no formato PDF. Aí existe até a opção de digitar a petição no próprio sistema. Só que cada arquivo pode ter no máximo 1,5 MB e devem ter, todos eles, resolução de 300 dpi. Essa é a regra, resolução máxima, perdão, de 300 dpi. Então está aí a regra desses dois órgãos do Poder Judiciário. Documento original, documento digitalizado, essa também é uma questão que começa a preocupar. Só para entender, né? Como é que eu entendo o que é original no mundo eletrônico? O que é cópia no mundo eletrônico? No mundo eletrônico, o original ele está gravado no formato eletrônico. Então, se eu faço um contrato de compra e venda e gravo no formato PDF, ele é original enquanto ele estiver aqui, olha, no meu pendrive, por exemplo, dentro do meu computador. O documento eletrônico original só existe no mundo digital. Depende de suporte específico. Agora, e se eu imprimo aquele contrato? Eu tenho uma cópia do documento eletrônico. O documento eletrônico assinado digitalmente está no meu computador. Quando eu faço a impressão, eu tenho cópia. Então, há uma coisa nova, né, que a gente tem que enfrentar. Aquilo que a gente pega na mão, o papel, que sempre pareceu o mais importante, pode ser cópia. Né? O documento eletrônico só vale enquanto no formato eletrônico. Impresso, ele é cópia de um documento. Agora, existem muitos documentos que só existem no mundo físico. Eu tenho o documento no mundo físico que eu preciso mandar para o tribunal. Esse eu digitalizo. Eu uso o scanner para digitalizar, transferir a imagem para o mundo virtual. Né? Então, a cópia é a versão eletrônica, porque o documento nasceu físico. Nasceu virtual, a cópia pode ser impressa. Nasceu físico, a cópia é digital. Né? Nós temos que nos acostumar com essa nova realidade. A Lei 11.419, no artigo 11, deixa claro que os documentos produzidos eletronicamente e juntados ao processo eletrônico são originais, são considerados originais. Agora, o parágrafo 1º desse mesmo artigo diz o seguinte, que os documentos digitalizados pelo advogado têm a mesma força de prova do original. Então, tanto aquilo que eu crio no formato eletrônico, como aquilo que eu, advogado, digitalizo e mando para o mundo eletrônico, tem força de original, seja porque prova como se original fosse, ou porque original é. Então, temos que nos preparar para essa nova realidade. Para criar esses arquivos PDF, os senhores podem se valer de várias ferramentas.
quem usa o Microsoft Word, já a partir da versão 2007, ele grava no formato PDF. Existem outros programas como o Adobe PDF Creator, que convertem arquivos por formato PDF. E existem impressoras digitais, impressoras virtuais. Existem alguns programas como PDF Creator, Primo PDF, Cult PDF. São programas que eu instalo no meu computador. Estes programas simulam uma impressora que não existe, mas vai aparecer na hora de imprimir. Então eu mando imprimir um documento, escolho aquela impressora que não é de verdade. Quando ele manda imprimir, ele não manda para a impressora, ele manda para um arquivo no formato PDF. Então são programas de computador que eu instalo no meu computador para gerar arquivos PDF. Então, tanto é possível usar o Microsoft Word, como um programa da Adobe, que tem um custo relativamente alto, e soluções também que simulam impressoras. Muito rapidamente, eu gostaria de fazer aqui um exercício. Eu vou pegar aqui um documento do Word, escrever teste apenas. Esse é um arquivo que eu acabei de criar. Se eu quiser gravar no formato PDF, olha só, vou mandar salvar como. Na hora de salvar como, eu vou escolher aqui, dentre os tipos de arquivo, o arquivo PDF. Olha só, o editor de texto e os mais atuais, todos têm essa função, permitem gravar no formato PDF. Escolhi aqui o formato PDF. No caso do PDF-A, no caso do Word, por exemplo, eu tenho que escolher aqui opções, e normalmente os programas têm opções ou outras ferramentas, pode mudar a descrição da opção, mas é algo parecido. Opções, e aí eu escolho aqui, olha, compatível com ISO 19005 PDF-A. Ativou essa opção, pronto, você já está atendendo o ato lá da Justiça do Trabalho. É relativamente fácil. Mandou salvar, o arquivo vai ser gravado no formato PDF. Então não há nada muito especial. Eu tenho aqui simuladores de impressoras que fazem a geração do arquivo PDF. Olha, imprimir, escolho uma impressora virtual que não existe de verdade. Quando eu aperto o botão imprimir, ele gera também o arquivo PDF. O TJ em São Paulo recomenda aqui o PDF Creator. Quando eu mando imprimir, ele abre o programa PDF Creator que pergunta qual o nome que você quer dar para o arquivo. Quer dizer, eu estou mandando imprimir e ele está pedindo aqui para eu gravar, para que eu informe o nome do arquivo. Olha lá, informo o nome do arquivo, salvar, crio o arquivo PDF. Relativamente fácil, portanto, criar arquivos no formato PDF hoje em dia. Muito bem. Então, gerar os arquivos no formato PDF, é óbvio que a gente não está esgotando aqui o assunto, né? Mas a gente vê que é uma coisa relativamente simples. E para digitalizar? Tem que ter o tal do scanner, né? Com o scanner eu faço a digitalização. Se os senhores forem adquirir um equipamento, adquiram um equipamento onde seja possível colocar várias folhas e ele vá pegando cada uma delas e digitalizando automaticamente. Porque existem equipamentos que eu tenho que abrir a bandeja, pôr uma folha, fechar a bandeja, mandar digitalizar. Abrir a bandeja, tirar a folha, pôr outra folha. Gente, isso é loucura. Isso é uma hora ou outra. Ou então, se você usa muito pouco, né? Eu uso muito pouco. Olha, Wagner, eu normalmente digitalizo 10 folhas por dia. Bom, talvez então um scanner comum te atenda. Se não, adquiram que já consegue buscar as folhas, digitalizar, buscar outra automaticamente digitalizar. Quando você manda fazer a digitalização, 3 informações são importantes. 3. O tamanho. Eu digo, olha, eu quero que o produto da digitalização fique do tamanho A4. Tamanho de uma folha de papel comum, fica mais fácil de ler depois no monitor de vídeo. Resolução. A resolução é a quantidade de pontos que o scanner captura por polegada. Parece razoável dizer que quanto maior a resolução, mais pontos eu capturo, não é verdade? Maior fica o arquivo. Então, quanto menor a resolução, menor o arquivo. Agora, quanto menor a resolução, menos legível é o arquivo. Nós devemos encontrar um ponto de equilíbrio entre qualidade e tamanho do arquivo. Qual é o melhor? Teste o seu equipamento. Faça a digitalização de uma folha usando uma determinada resolução. Faça a digitalização da mesma folha usando outra resolução.
Outra questão importante é preto e branco, tons de cinza ou colorido. Qual usar? Se é uma folha com texto, não há necessidade de escolher tons de cinza ou colorido, preto e branco. Cada ponto capturado, quando eu mando capturar preto e branco, ele guarda ou é preto ou é branco. Um ponto só tem uma informação. Agora, uma fotografia, se eu mando capturar preto e branco, ela vai ficar com uma imagem muito ruim. Vai ficar pouco provável que você reconheça bem a imagem depois de digitalizada. Porque eu preciso capturar as variações de tom entre preto e branco. Eu uso tons de cinza. Para cada ponto capturado, quando eu mando digitalizar considerando tons de cinza, eu tenho mais informações. Então, cada ponto ocupa mais espaço no tamanho do arquivo. E para cores, ele consegue digitalizar capturando as cores. Mas, mais uma vez, cada ponto vai ficar maior. Aqui, só para a gente fazer um exemplo, não anotem porque não é verdade. Tá? Eu vou chutar valores. É como se eu dissesse, cada ponto capturado vale 1 para preto e branco, cada ponto capturado vale 3 para tons de cinza, cada ponto capturado vale 5 para colorido. Né? Então, se eu capturo 50 pontos vezes 1, 50. 50 pontos vezes 3, 150. O tamanho do arquivo vai variar não só em função dos pontos que eu capturo, mas em função de como eu capturo esses pontos. Então, eu aconselho que os senhores testem no scanner essa variação. Varia a resolução, varia o que eu capturo, testo, aprendo fazendo, descobrindo no meu equipamento qual é a melhor configuração. O meu horário já acabando aqui, esse cronômetro vai me avisando disso, então mas ainda tem alguns minutos. Um outro programa que os doutores devem buscar instalar nos seus computadores se chama PDF-SAN. Primeira boa notícia, não custa nada, é um programa gratuito. Né? E a segunda boa notícia é que ele permite reunir vários arquivos PDF num só, ou então dividir o que é um arquivo PDF em vários arquivos. PDF-SAN. SAN vem de um termo em inglês que é Split and Merge. Split é dividir e merge é reunir. Né? PDF-SAN. Esse programa permite que você faça, por exemplo, o seguinte. Fiz a digitalização aqui no scanner automático de 50 folhas. Mas essas 50 folhas geraram um arquivo de 6 megabytes. Não dá para enviar para a Justiça do Trabalho. Não tem problema. Abra o PDF-SAN, divida esse arquivo em 3 pedaços ou 4 pedaços, até que você tenha arquivos pequenos que podem ser enviados. Aí, obviamente, eu vou colocar lá, contrato de trabalho, parte 1, contrato de trabalho, parte 2, ou algo do gênero. Assim como, às vezes, alguém digitalizou um contrato social. E a pessoa feliz diz, olha, está aqui o seu contrato social. Você olha, são 50 arquivos, todos com 10K, mas são 50 arquivos. Puxa lá no site do TJ, você vai ter que escolher um, mandar anexar, escolher outro, mandar anexar. Vai dar trabalho. Então você pode reunir aquelas folhas num único arquivo. Os doutores podem encontrar esse software com muita facilidade, instalar no computador e a interface é muito simples mesmo. Eu estou abrindo aqui, só para mostrar a interface. Essa é a interface do programa. É muito fácil realmente utilizar. Basta escolher um arquivo apertando o botão adicionar. Escolhi aqui um arquivo PDF qualquer. Eu vou pegar aqui um arquivo PDF. Ele mostra todas as folhas que formam aquele arquivo. Esse só tem uma, né? Mas poderia ter 5, 6. Eu vou pegar a folha e trazer aqui para baixo. Essa folha que eu trouxe para baixo vai ser incorporada no arquivo novo. Aqui eu poderia ter 50 folhas. Eu vou pegando cada uma das que eu quero trazer e arrasto aqui para baixo. Ele vai formando um arquivo novo. Aperto o botão executar e ele executa a operação. É óbvio que aqui a minha intenção não é mostrar como usar esse programa, mas é mostrar que ele existe, é gratuito, existe muito manual já disponível na internet. Escrevam para nós, eu acho que nós podemos até disponibilizar algum material de apoio sem problema nenhum, que ensina a utilizar esse software. Muito bem. Então nós falamos aqui um pouco da legislação, falamos um pouco sobre arquivos PDF. E para finalizar a minha parte nessa conversa,
eu só quero falar um pouquinho do certificado digital. O certificado digital, que pode ser gravado tanto na carteira da OAB, é que a carteira da OAB tem um chip aqui, como o do cartão do banco. Por isso que eu consigo guardar o certificado aqui, né? Quer dizer, vários outros cartões, não só da OAB, permitem que o certificado seja armazenado. Eu posso gravar no token também. O token está aqui. Qual é melhor? Não sei. Que cor que você prefere? Branco ou azul? Não é uma questão de gosto? Aqui eu acho também que é uma questão de gosto, porque tem prós e contras dos dois lados. Para ler o que está aqui no cartão, eu preciso de um leitor de smart card. Os computadores mais novos já vêm com isso. O meu computador tem aqui um leitor de smart card. Eu não preciso de nada. Coloquei no meu computador mesmo. Ele já lê o smart card. Se você não tem um computador com esse dispositivo, você vai precisar de um leitor. Esse ponto é ruim, na minha opinião. O ponto bom é que, olha só, eu ponho no bolso. Aonde eu estiver, eu tenho a capacidade postulatória no bolso. Né? Quer dizer, se eu estiver viajando, eu posso acessar o site do tribunal e peticionar. Não preciso estar nem no Brasil. Né? Então isso aqui está sempre comigo. A leitora, o Dr. Marcos conseguiu, o Dr. Emerson também, uma para mostrar para os senhores. É aqui, olha, tenho que andar com essa leitora. Eu estava com ela na minha pasta porque eu estava trabalhando. Olha só. Tem que andar com a leitora. Tem que andar com a leitora, isso é Exatamente. verdade. Eu tenho visto muitos dispositivos novos, até um tablet que tem o Windows da Dell já vem com a leitora. Então, será que será uma tendência do futuro? Não sei. Né? Mas... Agora, o token pode ser lido por qualquer dispositivo USB. Essa é a vantagem. A desvantagem é que eu tenho que lembrar de pegar o token e pôr no bolso. Se eu estiver viajando, muito provavelmente eu não tenho o token comigo. O melhor dos mundos é ter os dois. Porque, imaginem, o prazo acaba hoje e a minha carteira, por algum motivo, foi danificada, ou eu perdi a carteira. Como é que eu peticiono? Então, a recomendação é, tenha mais de um certificado. Posso acrescentar só um detalhe? É interessante essa questão de ter mais de um certificado, que os colegas que queiram fazer isso, façam com uma diferença de tempo a aquisição, porque esses certificados ele tem uma validade, acho que o Wagner deve comentar mais à frente, são 3 anos. Então, é interessante você ter com essa diferença, porque às vezes você vai se esquecer da renovação, e se isso acontecer, você tem o seu backup em tempo hábil para renovar a sua carteira, por exemplo. Só esse é uma parte que eu queria fazer. Obrigado. Muito, muito importante. O que o Dr. Emerson coloca é realmente importante, é o que eu faço aqui. Porque isso aqui esse certificado vale por 3 anos. Daqui a 3 anos tem que comprar outro. Mas isso se justifica pelo fato de que a tecnologia dos certificados ela também melhora, no sentido de que as chaves que formam o certificado, elas aumentam. Porque as novas tecnologias são capazes de quebrar com o tempo as barreiras de segurança impostas. Então, a preocupação é que só vale por 3 anos. 3 anos nós acreditamos que isso é seguro. Daqui a 3 anos pode não ser mais, você vai comprar outro. Só que esse novo certificado ele já vai ser maior, ele já vai trazer mais segurança, que vai mais por 3 anos garantir que os especialistas do mal, vamos dizer assim, possam acessar os seus dados. O certificado, aqui dentro, existem 2 chaves, uma pública e uma privada. Elas conseguem codificar e decodificar mensagens. É isso. Nós adoraria falar mais sobre isso. Mas, como eu já falei, não é momento para essa conversa. O que eu consigo fazer, Wagner, com esse tal de certificado digital? Eu consigo fazer autenticação em websites, em sítios eletrônicos. Peraí, como é que é? Eu consigo vir aqui no computador, acessar um sítio eletrônico e dizer, sítio eletrônico, veja quem eu sou através do meu certificado. O sítio eletrônico verifica que sou eu mesmo e me permite fazer algumas operações. Isso não vale só para o judiciário. Eu tenho conta no Banco do Brasil. Eu não mando minha senha pela rede, porque qualquer um poderia capturar. Eu ponho o meu certificado. Quando o Banco do Brasil tenta ler o meu certificado aqui, ele pede uma senha. Ô Wagner, informa a senha. Eu tenho uma senha que só eu conheço. Informa a senha. Ele lê o certificado e verifica que sou eu.
Existe todo um trabalho para verificar, não vamos entrar no mérito disso, mas é uma maneira segura de identificação na internet. Porque veja, Dr. Marcos, acesse a minha conta. Não adianta ele ter o meu certificado, ele precisa saber a senha. Não adianta ele saber a senha, ele precisa ter o certificado. Portanto, não é só o que eu sei, que é a senha, é o que eu tenho, que é o certificado. Então, para eu acessar o Banco do Brasil, eu ponho aqui o certificado e acesso com tranquilidade a minha conta. Eu quero ir até a Receita Federal, porque eu preciso da declaração de 3 anos atrás. Declaração de imposto de renda. Tem que ir lá na Receita Federal. Por que eu não posso pegar pela internet? Opa, isso é sigiloso. E se for um hacker tentando acessar os meus dados? Agora, os senhores sabiam que se eu acesso o site da Receita com o meu certificado, digo, ó, Receita, veja quem está aqui, sou eu. A Receita fala, é ele mesmo. Agora eu acredito. E me manda as declarações dos últimos 5 anos. Porque é uma forma segura de autenticação. E os tribunais adotaram esse modelo seguro de autenticação. Então a primeira função do certificado é garantir que quem está acessando o sistema é o advogado. Primeira garantia. A segunda, assinar os documentos. Porque veja, como que eu assino a petição em papel? Caneta. Como que eu assino o documento eletrônico? Não adianta pegar a imagem da assinatura e pôr no documento, porque senão qualquer um com a imagem da sua assinatura poderia assinar documentos no seu nome. Não. A assinatura depende do certificado. Então, eu coloco o certificado e digo, eu quero assinar no site do processo judicial eletrônico, no site do ESAGE, no site do PJE, eu digo, eu quero assinar. Ele vem até aqui, verifica quem eu sou, verifica o documento e junta essas duas informações, colocando a assinatura mesclada no conteúdo do documento, mais ou menos. Isso porque, se o documento for alterado, a assinatura é automaticamente removida. Então, um documento assinado eletronicamente garante a autenticidade, fui eu que assinei, e integridade, o documento não foi alterado. E tudo isso buscando não repúdio. Não dá para dizer, não fui eu que fiz. E olha, também não dá para dizer assim, foi o estagiário, eu deixei lá o certificado com ele, mas era só para ele. Você é responsável por tudo que é feito com o seu certificado. Portanto, certificado guardado com segurança, senha guardada com segurança. O certificado digital, de forma muito abreviada, permite autenticar-se com segurança nos sítios eletrônicos, entre eles os sítios dos tribunais, e o certificado digital permite assinar documentos eletrônicos. Tem o mesmo valor do que um papel, uma folha de papel assinada. Aqui, uma rápida observação sobre como identificar se o documento foi assinado digitalmente ou não. Eu vou abrir aqui alguns arquivos e eu vou perguntar se eles estão assinados ou não. Olha só, abri um arquivo. O PDF Reader, o software de leitura do PDF, abriu o arquivo. Vou procurar a assinatura lá no final do documento? Não. O próprio software que lê o arquivo indica se ele está assinado ou não. Olha, esse arquivo não está assinado. Vou abrir um assinado para a gente ver a diferença. Vou abrir aqui, olha, um outro arquivo. Abri o arquivo, está abrindo, demora um pouquinho mais, percebam, porque ele verifica a assinatura. Opa! Olha lá, o software diz, documento foi assinado pelo Wagner. Está assinado. Isso que interessa. Alguns softwares colocam uma estampa, fica bonito. O software faz isso aqui, olha. Coloca no corpo do documento uma mensagem. Esse documento foi assinado pelo Wagner. Isso aqui não tem valor nenhum, viu? Qualquer um podia pegar essa imagem e colar no arquivo. O que vale, repito, é na parte superior do software que lê o arquivo aquela informação. Este arquivo foi assinado. Eu vou até repetir o processo para destacar que quando eu abro o arquivo assinado, o próprio software fala, olha, quem assinou foi o Wagner. Eu posso ver as assinaturas, deixa eu ver as assinaturas, está aqui, olha, o Wagner que assinou. O documento não foi alterado desde que ele foi assinado. Né? Então, assinatura eletrônica, assinatura feita com certificado digital, não pode ser visualizada por nós. Ela só pode ser visualizada pelo programa. É o programa que diz está assinado. Então, as faixas de texto que fazem a menção ao documento estar assinado, elas só são enfeite. Né? O software é que tem que dizer se o arquivo foi assinado ou não.
A medida provisória 2200 de 2001, ela que garante que os documentos assinados no formato eletrônico têm validade legal, têm validade jurídica. Porque o Código de 16 e o Código de 2002, o Código Civil, já diziam que declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Agora, a medida provisória que criou a infraestrutura de chave pública brasileira, nós não vamos entrar no mérito desse assunto profundamente, aqui eu só quero citar realmente a norma. A medida provisória é que diz, olha, declarações constantes de documento em formato eletrônico produzidos com a utilização do certificado digital presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Né? Então, aí uma outra norma que é importante consultar. Muito bem. Então, nessa introdução, nós falamos um pouco da legislação, um pouquinho de arquivos PDF e muito por cima do certificado digital.